Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O porquê da ira de Deus contra seu povo. Vamos nos reportar a um texto de Mateus, no capítulo 23, que traz palavras do próprio Senhor Jesus. Ele estava irado contra a atitude hipócrita dos fariseus, aqueles que eram tidos como os melhores e mais rigorosos religiosos daquele tempo, e a atitude deles era, na essência, contra Deus. Hoje o alerta fica para nós também, povo de Deus, evangélicos, aqueles que se dizem mais espirituais, mais ligados a Deus, mais fervorosos, estão sujeitos também a praticarem as mesmas coisas que os fariseus praticavam, pelo que eles foram duramente condenados pelo Senhor Jesus. Nós temos aqui algumas expressões. Jesus dizendo que eles eram cegos espiritualmente, hipócritas, e se tinham por guias dos outros, queriam ser líderes e donos da verdade, queriam mostrar o caminho certo para os outros. O povo evangélico hoje é onde se abrigam praticamente todos os fariseus modernos. Os que não produzem fruto são crentes que se sentem donos da religião, da igreja, e condenam os outros. Às vezes até sem saber por quê, mas estão condenando os outros. Se colocam na cadeira de Moisés, como Jesus falou, para julgar os outros. E a prática da vida deles é uma hipocrisia pura, porque nem seus filhos e familiares seguem esses fariseus. É interessante. Há muita gente assim na igreja, muitos certinhos, se julgam donos da verdade, mas não consegue ninguém, nem a própria família os segue, porque não aguentam, os familiares não aguentam as atitudes hipócritas desses fariseus. E Jesus dá aqui alguns exemplos. Eles estabeleciam que o juramento pelo altar não era importante, mas se houvesse uma oferta sobre o altar, então isso tinha valor. Hoje, há coisas assim no meio evangélico. Não importa a sua vida de pecado, mas se você der uma boa oferta, fizer uma boa campanha dando dinheiro, então Deus vai atender você. Isso também existe no meio evangélico em nossos dias. E ele, no versículo 23, condena: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. São plantas tenras, hortaliças, e eles separavam até por folhas de cada plantinha para poder dar o dízimo certinho. Mas Jesus diz: vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, continuem dando o dízimo, mas saibam que não basta dar o dízimo para comprar Deus. Nem com o dízimo você compra uma consciência limpa. Quem dá só o dízimo está muito mal espiritualmente. A pessoa tem que andar com a vida acertada com relação à justiça. Aí só tem um caminho, é a graça. Para você ter a graça de Deus para os seus erros e pecados, tem que se humilhar. Quando você se humilha, você se torna acessível aos outros. O fariseu não é acessado por ninguém. Ninguém quer chegar perto de um fariseu. Ele se tem por grande e certinho, porque dá o dízimo de tudo. Ele acha que dar o dízimo é o mais importante.
mas ele não conserta a sua vida, ele não modera a sua língua, ele não tem amor nenhum ao próximo, ele não vai até as pessoas para ter misericórdia delas, ele não tem compaixão de ninguém, a língua dele é ferina, ele critica e duramente condena e manda para o inferno as pessoas. O fariseu faz isto. E ele, porque dá o dízimo e segue os preceitos da religião que ele acha que são importantes, ele se julga no direito de condenar os outros. E com relação à fé, o fariseu quer andar pelas obras. Ele quer provar para os outros que ele é o bom, ele é religioso direitinho pelo que ele faz. E ele dispensa a fé. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. Nós não somos justos. O sacrifício de Jesus é que nos justifica. Nós temos que entender isso para passar para as outras pessoas. Tanto o bom, o que se julga bom, quanto aquele grandemente pecador, todos são condenados por Deus e precisam da fé para se justificarem no sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus quem paga o preço do nosso perdão, tanto para o que se julga bom, quanto para o outro que é pecador. Para todos, a fé é necessária. Mas eles continuavam, os fariseus, com atitudes terríveis e se condenando. E Jesus diz: vocês estão enchendo a medida do pecado dos pais de vocês, raça de víboras. Vocês são venenosos. Esses religiosos fariseus impedem os outros de entrarem. Eles não vão evangelizar, porque os outros são sujos, imundos, pecadores, eles não vão lá. Eles não vão levar o evangelho, não vão amar nem estender a mão ao que caiu. Eles são os bons em cima do pedestal e por isso vão ser condenados, Jesus falou. E Jesus incluiu com os fariseus toda aquela geração e disse: vocês vão ser condenados. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Apedrejaram muitos profetas e por fim crucificaram a Jesus também. Por quê? Porque eles falavam a verdade. Os fariseus e aquela geração soberba não queria ouvir a verdade. Quantas igrejas estão assim? Tente você chegar numa igreja grande lá e falar com o pastor, trazer uma profecia ou uma exortação para o pastor. Você vai ver, primeiro, se você consegue chegar a essa pessoa e depois, se ele recebe essa exortação ou essa profecia. Você vai ficar decepcionado. Eles não vão querer ouvir. Você vai dizer: mas eu tenho de Deus uma palavra. Tente e vá ouvir a resposta para ficar decepcionado. E Jesus arremata: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Pois é, quem pratica a soberba religiosa e está nessa atitude de fariseu, não quer ouvir exortação, eles acham que não precisam, porque são muito certos, estão condenados pelo Senhor pela falta de amor, pela falta de compaixão com os outros, por não perdoar aqueles. Eles vão ser condenados, mas eles permanecem firmes naquela posição e não se arrependem, não mudam de atitude. Deus tenta de muitas maneiras unir o seu povo, fazer com que o coração se quebrante, mas os fariseus são duros, não querem se misturar, não querem se rebaixar para estar com os pecadores. É uma atitude terrível. A gente vê um pouco daquela atitude no ranço que o apóstolo Pedro ainda carregava quando foi a Cesareia e ele disse: pois é, vocês sabem que é proibido a um judeu. Quem é que proibiu? Foram eles mesmos.
que é proibido a um judeu se juntar com outras pessoas que não são judeus. O ranço religioso ainda estava no coração de Pedro e Deus queria tirar aquele ranço religioso para que o Pedro se quebrantasse e fosse até os gentios ali na casa de Cornélio levar o evangelho para eles, já que Deus amava a eles também. É preciso que a gente saiba, nós religiosos, que Deus ama os outros também. Não sejamos soberbos nos sentindo donos da verdade. Os outros também precisam de Deus e que sejamos humildes para ir até eles mostrando o amor de Deus. É assim que Deus nos quer. Se você quer ser espiritual, vá até os que não são espirituais para levar o amor de Deus. É assim que Deus nos quer.